A seguir. A música é trilha sonora de vários momentos das nossas vidas e pode ser também instrumento de resistência, de transformação social e até de dominação. Hoje nós vamos ver um exemplo do uso da música para dominação que ocorreu com a chegada da coroa portuguesa ao Brasil em 1808. O assunto foi tema de uma pesquisa desenvolvida na UFG. Você vai conhecer também outra pesquisa feita na universidade que ajuda a identificar plantas que correm o risco de extinção. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Mundo UFG. Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda ao programa de hoje. Em nome da acessibilidade, eu começo com a minha autodescrição. Sou a Ana Cleoma, uma mulher negra de pele clara, tenho cabelos pretos, longos, cacheados e uso óculos. O Diogo Marques faz parte do Labitave, ele faz a interpretação para Libras, é um homem de pele parda, cabelos e olhos castanhos escuros e não usa barba. E para falar com a gente sobre a música como estratégia de reprodução do poder, nós recebemos aqui os nossos convidados, sejam muito bem-vindos. Nós estamos aqui com a Flávia Cruvinel, ela é professora na Escola de Música e Artes Cênicas da UFG e autora do livro Música e Poder, o hábitus cortesão bragantino nos trópicos. Tudo bem, professora? Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao programa e eu já peço, claro, a sua autodescrição. Então, boa tarde, Ana Cleoma e professor Jadir e todas as pessoas que nos assistem. Meu nome é Flávia Cruvinel, sou uma mulher branca, de cabelos loiros, pele clara. Estou vestindo um vestido preto, um colar e brincos de madeira. E estou aqui numa sala de aula da Escola de Música e Artes Cênicas. Atrás de mim tem estantes, um armário e uma estante de metal. Perfeito, professora. E está com a gente também o Jadir Pessoa. Ele é professor na Faculdade de Educação da UFG e membro da Comissão Goiana de Folclore. Jadir orientou a Flávia Cruvinel na tese de doutorado que deu origem aí ao livro. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo aqui também ao programa e eu já peço a sua autodescrição também. Boa tarde, Ana. Boa tarde, telespectadores. Beijo para minha queridíssima Flávia. Sou homem, não muito branquinho, mas eu me considero de cor branca, cabelos 100% brancos e casualmente uso óculos de leitura. Perfeito, professor, obrigada. Flávia, e eu começo com você. Como que a música ela pode ser usada aí com esse objetivo de dominação? Então, Ana, o meu trabalho tem a ver com a investigação de quando a família real chega no Brasil e através dessa chegada, a partir de uma nova configuração social existente no Brasil, então a dominação é cultural, né? E, obviamente, a música faz parte desse universo. Então, a partir dos repertórios, a partir das músicas, da configuração, se é banda, se é orquestra, se é ópera, se é congada. Então, a partir do gosto, né, implementado por uma elite, né? Então, há uma dominação. Então, existe uma música que é a música oficial e que é a música valorizada por essa, vamos dizer assim, pela autoridade máxima que está ali comandando aquela sociedade. Então, a música e cultura ela é usada a partir exatamente desse arbitrário cultural, né? Onde a classe social que domina, ela que impõe os padrões culturais legítimos, né, de uma forma oficial, né, mas nem sempre legitimada pelo povo.
Professor, e você pode dar um exemplo para a gente, alguns exemplos que ocorrem aqui no Brasil, em que a cultura popular ela pode ser utilizada aí para a reprodução do poder? Seu microfone, professor. Professor? Você está ouvindo a gente? Aí, agora sim. Agora estamos te ouvindo. Em vários momentos dos nossos já passados 500 anos de história cultural, podemos localizar esta imbricação, esse casamento entre a cultura popular e os desejos de quem está no poder, construir formas de dominação ou sistemas de dominação. Vou dar um exemplo mais recente, que é fácil para todo mundo entender. O Gustavo Alonso, um pesquisador, lançou recentemente, não muito recentemente, mas na última década, um livro sobre a música sertaneja da segunda metade do século XX, principalmente. E ele tomou o título de uma música de Zezé de Camargo e Luciano, e o livro se chama Cowboys do Asfalto. Neste livro ele mostra claramente como que, na ditadura militar, os dominantes, a elite dominante, usou enormemente a música sertaneja, que era a música caipira, vinda dos rincões e trazida para o disco, para o convívio urbano industrial, e isso foi muito usado como forma de legitimação do poder militar. Vide, só para, se alguém quiser conferir, toda a trajetória de uma dupla chamada Dom e Ravel, né, que cantavam as glórias do governo militar daquela época. E, professora Flávia, lá em 1808, com a chegada da coroa portuguesa aqui ao Brasil, como que era o cenário musical aqui? Eles quiseram implantar, digamos assim, um novo gosto musical? Como que era isso? Então, antes da família real chegar ao Brasil, a música era uma música voltada praticamente para o ofício religioso, né? Ou então nas festas populares, mas ainda ligada aos ofícios manuais, numa atividade subalterna, né? Na sociedade, em posições sociais. Obviamente, desde o período clássico, o músico se torna profissional e as artes musicais, vamos dizer assim, passa a ter um respeito, né, a partir dos músicos chamados músicos profissionais. Então, a partir da chegada da família real, se cria uma cena musical, né? Então, um dos primeiros atos que a família real fez no Brasil foi, primeiro, transformar a Catedral Sé em Capela Real, né? E trazer os músicos que não vieram com eles na primeira vez, né? Para que viesse para o Brasil compor, né, os músicos dessa Capela Real, né? Então, trazendo os músicos que serviam, né, a coroa portuguesa em Lisboa, trouxeram para o Brasil. Então, há todo um processo, primeiro, de branqueamento, porque os músicos, antes da chegada da coroa real, eram todos pessoas escravizadas ou libertas, ou descendentes, e pela atividade musical ser uma atividade subalterna. E a partir da chegada da família real, então chegam músicos italianos, portugueses e de outras nacionalidades. Então há um branqueamento e, ao mesmo tempo, né, uma elevação do status do músico. Então, a partir daí, o repertório trabalhado é o repertório europeu e o repertório, sobretudo, operístico, né, que era um gênero muito apreciado pela família real portuguesa, pela Casa Bragantina. Houve também, nessa época, um grande investimento no ensino desse tipo de música, né? Como que isso ajudou a garantir esses objetivos da coroa portuguesa na época? Então, exatamente. Então, a partir dessa chegada, então, o primeiro investimento
na instalação da Capela Real, na vinda dos músicos, depois da institucionalização do ensino, primeira parte da cadeira de música no Colégio Pedro II, depois a partir da criação do Imperial Conservatório, né? Então, onde a música passa a ser oficial, então, dentro dos currículos, né? E, obviamente, formando uma massa de músicos e crianças que também vão servir a coroa, né? Sobretudo nas cerimônias oficiais. Então, nós temos relatos e temos registros, né, em documentos históricos, por exemplo, de termos centenas de alunos ligados a Dom Pedro II, ao Imperial Conservatório e às academias de música, na inauguração da estátua equestre de Dom Pedro I. Então, quer dizer, as concentrações musicais não datam de Vila Lobos no século XX, como a gente imagina. Então, naquele momento, no século XIX, também se fazia aglomerações musicais em louvor aos membros da família real, né? Então, também toda a cerimônia era utilizada, era utilizada a música para celebrar as datas importantes ligadas aos membros da família real, como aniversários, casamentos, aniversário de morte, né, os funerais. Então, a presença da música estava ali em todo momento, mostrando, então, o poder, né, a pompa e o poder daquela realeza. E, Jadir, a gente falou aqui dos exemplos da música sendo utilizada, da cultura popular, né, como um todo, sendo utilizada como elemento aí de dominação, né, como essa estratégia. Agora, ela também pode ser utilizada como estratégia de resistência, né? A gente tem o exemplo aí do tropicalismo. Você pode falar um pouco para a gente sobre isso e até citar outros exemplos também? Nós temos, sim, necessidade, eu diria até, de reforçar esta perspectiva que você levanta. A música popular, no sentido assim, os cantos populares, as manifestações populares que se utilizam do canto, precisam ser reconhecidas hoje nesta perspectiva de resistência. Eu sou membro da Folia de Reis, eu sou um folião de reis goiano, e a Folia de Reis, que veio muito antes da família real, né? A Folia de Reis está aqui desde o século XVI, com os padres jesuítas que trouxeram os autos natalinos para efeito da catequese, da formação inicial dos primeiros tempos, ali ainda no século XVI. Os padres já trouxeram essa tradição dos reis magos, e isso veio aí pelo 17, 18 a se constituir como o que nós conhecemos hoje, e no meu caso, como o que nós praticamos hoje, que são as folias de reis. Então, a gente tem todo um engajamento do comércio, do capital, da indústria, dos grandes promotores de eventos e tal, para tomar posse dessa cultura popular. Em alguns casos, sim, já tomaram posse. Quando a gente olha para o São João de Campina Grande, na Paraíba, ali o capital já se apossou de uma tradição de rua, das portas dos moradores, da vizinhança, que eram as quadrilhas, as rezas, as cantigas, as danças, etc. Então, isso está acontecendo. Se a gente olha o Carnaval da Marquês de Sapucaí, é isso, Parintins, no Amazonas, é isso, os quadrilheiros do Nordeste fazem isso. Então, nós que ainda temos manifestações populares de cultura, como as congadas, como a Folia de Reis, como as danças, né, chula e outras danças importantes, nós nos agrupamos em torno das comissões e outros movimentos, no sentido assim, é preciso a gente fazer resistência naquilo que é a nossa tradição genuína, né? Agora, Flávia, a gente viu aí quantas mudanças ocorreram no cenário musical
e não só no cenário musical, né, com a chegada da coroa portuguesa. Quais reflexos que a gente tem disso hoje em dia? Então, o professor Jardim acabou de falar, por exemplo, ele me falando da Marquesa de Sapucaí. Os reinóis, quando tinham datas festivas, eles desfilavam em carros alegóricos no Rio de Janeiro. Então, aí a herança dos carros alegóricos no carnaval, né? Então, a própria Folião de Reis tem um rei, o rei da festa, tem o rei da congada, né? Então, toda essa herança cultural ainda está muito presente na nossa vida, né? Se você for perceber, então nós temos aí a rainha da sofrência, o rei do Roberto Carlos, o rei da música popular, o rei do futebol, né? Então a gente ainda tem as figuras, né? E é muito no nosso imaginário pelo nosso processo colonial. Então muitas das formas, né, de se trabalhar, né, no campo de produção musical, que acontecia estratégias, né, como os músicos mais próximos ao poder, ou seja, os músicos mais próximos ao rei, ganhavam títulos nobiliários, ganhavam benesses, né, cargos, títulos, né. Hoje também a gente vê igualmente, né. Então, músicos que são próximos das pessoas, né, de políticos, pessoas do poder, que de uma certa forma passam a ter, né, benesses, usufruir dessa relação, né, com o poder, né? Então a gente percebe muito ainda, obviamente toda a nossa herança cultural está muito ainda atrelada ao nosso passado, que ainda permanece ressonante, né, nesse presente momento. O que acontece é que hoje nós estamos rompendo uma cultura clássica, né, uma cultura hegemônica, uma cultura, ou seja, modelos culturais instituídos pelo processo de colonização, e hoje nós trabalhamos, então, a questão da diversidade cultural, onde a cultura e as manifestações artísticas e culturais não têm hierarquia, não têm valoração, são todas válidas e todas expressam povos e culturas diferentes. Certinho. Bom, eu quero aqui agradecer a presença de vocês. Flávia, fala pra gente onde que está disponível o livro, né? A sua tese se transformou em um livro, onde as pessoas podem encontrar. Então, a tese está no site da biblioteca, no CIB, Banco de Teses, né? Então, é acessível para qualquer pessoa, né? E o livro saiu pela editora Aprise, então está no catálogo da editora Aprise e nas outras livrarias aí pela internet. Certinho. Volte sempre que quiser aqui ao programa Mundo UFG, tá bem? Professor, muito obrigada também pela sua participação aqui com a gente. Também agradeço e faço votos de que continuem trazendo a pluralidade cultural que é o Brasil para dentro da TV UFG. Com certeza, esse é o nosso objetivo aqui também. Muito obrigada. Bom, agora um intervalo rápido e daqui a pouco a gente fala sobre iniciativas que ajudam na preservação da flora brasileira. Uma pesquisa feita aqui na UFG ajuda a identificar plantas que estão ameaçadas de extinção. Voltamos já. Estamos de volta. Participe com a gente pelo 629-9181-1406 no WhatsApp ou então pela transmissão nas redes sociais da TV. Agora quem faz a interpretação para Libras é o Diego Barbosa. O professor é coordenador do Labitave, ele é um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e tem barba cheia. Uma pesquisa desenvolvida na UFG ajuda a identificar espécies de plantas ameaçadas de extinção. Os dados são preocupantes. Das mais de 4.000 espécies analisadas, metade correm o risco de não existirem mais nos próximos anos. A matéria é de Gustavo Soares. A pesquisa de doutorado desenvolveu métodos que facilitam a identificação de plantas que têm riscos de extinção.
Os critérios considerados para a seleção dessas espécies são o modo como as plantas estão distribuídas e a quantidade dessas espécies na natureza. Bruno Ribeiro, doutor pelo programa de pós-graduação do Instituto de Ciências Biológicas da UFG e autor da tese, explica as medidas de preservação. A identificação de uma espécie ameaçada é o primeiro passo importante. Como identificar uma pessoa doente, por exemplo, né? Então, é preciso identificar a doença para que a pessoa possa ser tratada. A espécie é a mesma coisa, é preciso identificar que a espécie está ameaçada para que seja desenvolvida ações de conservação, como, por exemplo, conservações ex situ, fora do hábitat, do ambiente natural da espécie, translocação de uma espécie, né? Muitas vezes pegar ela e plantar ela em outro lugar, reflorestamento do hábitat dessa espécie, conservação ex situ das sementes, das mudas. Outra alternativa de preservação é garantir que o habitat natural da espécie aumente por meio de plantações longe de ameaças. A busca por preservar a flora nacional se mostra muito relevante, já que das mais de 4.000 espécies analisadas pela pesquisa, 2.000 estão na lista vermelha. Na tese, o Bruno usa ferramentas de identificação rápida para avaliar as espécies ameaçadas. É como se fosse uma triagem. O pau-brasil é uma dessas espécies que corre perigo de extinção. O pau-brasil, essa espécie, ela é a árvore que deu o nome ao nosso país, né? E não poderia ser um exemplo mais icônico de espécie ameaçada, porque hoje o pau-brasil se encontra em perigo de extinção, justamente porque foi uma das primeiras árvores que teve sua exploração madeireira realizada desde que o Brasil foi descoberto, né? Então, são mais de 500 anos de exploração da madeira dessa espécie, o que levou à redução do seu tamanho populacional, e hoje em dia essa espécie se encontra em perigo de extinção. Segundo Eduardo Fernando, assessor técnico do Centro Nacional de Conservação da Flora do Instituto de Pesquisa do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, a pesquisa traz inovações no contexto de identificação de espécies em extinção. Essas ferramentas elas já direcionam nossos esforços, elas auxiliam na identificação de quais espécies precisam ser contempladas com avaliações integrais, e evitam que a gente gaste muito tempo com aquelas espécies que a gente já sabe a priori que não estarão em risco, porque os parâmetros que nos ajudam a identificar as chances de uma determinada espécie desaparecer não atendem ao que seria necessário considerando o sistema de critérios e categorias que a gente utiliza para poder designar uma espécie como ameaçada. Rafael Loyola, orientador da tese de Bruno, destaca que um dos diferenciais da pesquisa é levar esse assunto ao público infantil. O ponto interessante, divertido de fazer o doutorado ou uma pós-graduação é que ideias não faltam, né? Elas vão aparecendo à medida que a tese vai sendo desenvolvida e cada hora tem um ângulozinho para explorar uma coisa diferente. O Bruno é pai, eu também, a Milena é mãe, e a gente obviamente tinha uma preocupação como é que a gente explica isso para as crianças, né? Como é que a gente conversa em casa, e de conversas desse tipo veio uma ideia de por que a gente não faz um artigo para crianças, né? Traduzindo um pouco do que está sendo feito. Então, assim, não era nada planejado, mas nessa conversa do cafezinho que a gente tinha na fase pré-pandemia, que essas coisas surgiam, e daí veio a ideia desses 2 artigos mais gerais, que não são estritamente científicos, não são para um público científico, são para um público que tem interesse nisso e que precisa de informações desse tipo, mas que normalmente é negligenciado nas teses de doutorado da universidade. E chegou a hora de viajarmos pelo mundo da leitura com as dicas de publicações da editora UFG. Olá para você que acompanha o Mundo UFG, como vai? Tudo bem? Eu sou Gustavo Soares e chegou o momento de eu te sugerir os melhores títulos publicados pela editora UFG, a melhor editora de todos os tempos. Bom, a primeira das 3 indicações de hoje é um itinerário de viajantes, Caminhos de Goiás, da construção da decadência aos limites da modernidade.
O livro percorre Goiás do século XIX e questiona as representações da pobreza e decadência em negação à história do Estado. Um ensaio que eminentemente é uma crítica historiográfica, revisão de um paradigma na compreensão na história goiana. Seguimos para um livro que discute corpo, movimento e cultura. Corpo, limiar e encruzilhadas. Processo de criação na dança, de Renata de Lima Silva. Articulando pesquisa acadêmica, experiência artística e história pessoal, a autora propõe uma discussão sobre uma corporeidade que é elaborada por manifestações culturais fundidas a parâmetros da dança contemporânea. E para encerrar o quadro de hoje, trazemos Discutindo Histórias da Historiografia Brasileira, uma abordagem analítica, de Rogério Chaves da Silva. Apresentado como um balanço e análise crítica da historiografia brasileira, o livro expõe uma reflexão sobre os diferentes tipos de história, a multiplicação dos questionamentos sobre os diversos e sobrepostos contextos. Quer saber mais sobre esses e outros livros? Acesse editora.ufg.br. Aproveite a leitura e até mais! Quer entender qual é a relação entre o capitalismo e a manipulação do desejo? O evento realizado hoje vai discutir o assunto a partir da visão da psicanálise. Vamos saber mais detalhes agora com a Ana Luísa Peixoto. Olá, como vai? Meu nome é Amanda Dutra e começa agora mais uma Agenda UFG. Aqui você fica por dentro dos eventos e serviços da universidade. Sou uma jovem mulher de pele clara, com cabelos pretos e crespos na altura dos ombros e hoje eu uso uma bandana azul. Estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. Vem aí a 9ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário. O evento, promovido anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG, tem o objetivo de descobrir jovens com talento e aptidão empreendedora, estimulando a curiosidade científica e incentivando o desenvolvimento de projetos com potencial de mercado. A 9ª Olimpíada vai ser inteiramente online. Podem participar estudantes que estejam regularmente matriculados em cursos de graduação ou pós-graduação. As inscrições vão até o dia 3 de outubro, às 3 horas da tarde, por meio de um formulário eletrônico. Para encontrar esse formulário e mais informações, acesse sei.ufg.br. E amanhã ocorre a 5ª edição da Feira Interinstitucional Agroecológica. Esse projeto de extensão é realizado pela UFG em parceria com o Instituto Federal de Goiás e o Instituto Federal Goiano. A feira pretende promover a segurança alimentar e nutricional do campo para a cidade, além de gerar renda para as comunidades e estimular a agricultura familiar de base ecológica em Goiás. Os horários e locais variam no decorrer do dia. Para saber mais, acesse o site proec.ufg.br. E se você gosta de uma boa conversa, assista ao programa Lattes Mas Não Morde. Ele é apresentado pelos professores Anselmo Pessoa e Lisandro Nogueira e é exibido aos sábados às 3 da tarde na TV UFG ou no canal do SEB UFG no YouTube. Na edição do próximo sábado, o programa recebe o professor doutor Daniel de Lima Araújo, do ramo da Engenharia Civil. E eu me despeço por aqui, essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação e até mais! A Amanda Dutra trouxe as dicas pra gente. E eu fico por aqui, mas amanhã tem mais Mundo UFG. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau!